Ontem, segunda-feira, nós tivemos aí uma live, a primeira live com o Jorge Salgado, depois que ele assumiu a presidência do Vasco de forma ilegal. E a entrevista do Jorge Salgado foi tudo aquilo que a gente já imaginava e mais um pouco. Então eu estou aqui no vídeo hoje para a gente debater um pouquinho sobre aquelas questões, sobre o que ele disse e sobre o que a gente já vinha dizendo. E meus amigos, é tudo mais do mesmo. Então fica ligado aí, logo depois da vinheta a gente vai falar sobre esta live do Salgado, sobre o Salfado que assumiu a presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. O primeiro depoimento de Jorge Salgado na live de ontem no canal Atenção Vascaínos, ele soltou uma pérola. Perguntado sobre o que ele iria fazer, sobre o pagamento da dívida e coisa nesse sentido, ele disse que ele tem interesse em pagar, entre outros, a ele mesmo e que ele não vai ali mentir. Então confira aí o que ele disse sobre ele pagar a si mesmo. Não quero agora sair. E pessoa física, eu quero, Flávio, regularizar isso. Primeiro aporte de capital que entrar no clube, assim, maior, eu quero pagar todas as pessoas que estão lá, pendurados lá no Vasco, que em momento de dificuldade socorreram o clube. Isso vale para mim também, estou sendo muito transparente. Eu tenho recursos de 2013, nós estamos em 2021, há 8 anos. Passou pela gestão do Roberto, passou pela gestão do Eurico, 2 vezes, eu acho. Passou pelo Campelo, nenhum presidente me pagou. Tive uma conversa uma vez com um determinado presidente, que ele me chamou e disse, olha, eu vou te pagar assim que eu vender algum, eu vou te pagar. Tá ótimo. Vendeu um jogador, achei que ainda não era o momento, que não foi uma venda muito grande, mas quando ele conseguiu vender um jogador lá para a Europa e recebeu um recurso bastante alto, eu me apresentei. E agora? Você prometeu aí, eu estou aqui para receber o meu empréstimo. Aí ele disse, não, mas eu não posso te pagar, porque eu tinha aqui uns atrasados, botei tudo em dia e tal. Aí eu virei para ele e disse assim, olha aqui, ó, vamos fazer uma conta. Você está no praticamente segundo mandato, então você deve ter recebido aí mais ou menos uns 380 milhões aí de receita. Você é incapaz de pagar o que você me deve, que é uma quantia irrelevante perto desse total todo. Então eu fico muito desapontado, ainda mais que foi você que prometeu que ia me pagar se vendesse um jogador. Agora, por que o desespero de Jorge Salgado em assumir a presidência, não tendo projeto algum, não tendo um plano diretor, não tendo nada em mente? Por que ele quis assumir a presidência? Porque essa dívida dele é uma dívida prescrita. E o Levenciano já avisou outrora que se assumisse a presidência do Vasco, não iria pagar dívidas prescritas, porque a prioridade dele era outra. A prioridade dele era fazer um Vasco forte, um Vasco competitivo, profissional, uma gestão com profissionalismo. Então está muito explicado o desespero do Salgado em relação a assumir a presidência do Vasco. Foi também questionado nessa live sobre a compra do Martim Benítez. No passado, a gente teve notícias de que Salgado não queria Benítez no Vasco e fez muito pouco esforço para a contratação. Tanto é que Benítez voltou para a Argentina e dias depois negociou-se uma permanência, uma extensão desse empréstimo até junho. Perguntado se o Vasco iria comprar o Martim Benítez ao término desse empréstimo, ele disse que não sabia. Simples assim, ele disse que não sabia, porque isso ia depender de aporte financeiro, de que no momento ele não poderia dizer se ele
iria comprar. E se não fosse comprar, a vida que segue. Acompanhe aí o que ele disse sobre o Martim Benítez. Eu não posso te afirmar nada hoje. Nós estamos em fevereiro, o contrato dele termina no meio do ano. Se eu tiver recurso, se eu tiver possibilidade, o Benítez fica no Vasco. Se ele não ficar no Vasco, é porque não foi contra. Se ele não ficar no Vasco, é contra a minha vontade. Minha vontade é que ele permaneça. Agora, eu não posso prejudicar o clube para contratar ele. Eu não posso deixar de pagar salário em dia para contratar um jogador. Então, se eu tiver as condições naquele momento ali, próximo ao término do contrato, se eu tiver as condições, eu contrato o Benítez tranquilamente. Agora, se eu não tiver condições, paciência, vida que segue. Então ele diz aí com clareza que ele não sabe o que ele vai fazer com o Martim em relação à compra do Martim Benítez. Mas logo na sequência, ele é perguntado sobre o financiamento, o empréstimo de Carlos Leite, o empresário Carlos Leite, que dita as regras dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí ele defende o Carlos Leite e que deixa também muito claro ao torcedor vascaíno que ele tem um acordo que vai ser sim muito lesivo ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Pois é, deixa eu te falar. O único empresário que eu conheço é o Carlos Leite. O Carlos Leite, por coincidência, é vascaíno. E, por coincidência, é um empresário que algumas vezes emprestou dinheiro ao Vasco. Eu tenho o Carlos Leite como uma pessoa íntegra, como uma pessoa que não quer fazer negócio ruim com o Vasco, entendeu? Além do mais, é o seguinte: cada um defende os seus interesses. O Carlos Leite pode querer defender os interesses dele, de querer negociar esse ou aquele jogador por esse ou aquele preço. E eu, como presidente do Vasco, vou defender os interesses do Vasco. Se ele me apresentar uma proposta por determinado jogador, eu vou analisar essa proposta. Se eu achar que é uma proposta justa, dentro dos interesses do Vasco, eu faço negócio. Se eu achar que não é o momento de fazer, se eu achar que a proposta é baixa, eu não vou fazer o negócio porque é o Carlos Leite, entendeu? Então, a minha relação com ele é essa e a relação com outros empresários vai ser a mesma coisa. Voltando à questão do empréstimo, eu quero fazer um esforço enorme para pagar a dívida que ele, por um acaso, ainda tiver dívida lá, eu acho que ainda tem, de pagar ele e encerrar esse capítulo de emprestar dinheiro para o Vasco. Ele mostra toda esta preocupação com o lado financeiro e, ao mesmo tempo, ele é perguntado sobre o aporte financeiro, aquele aporte financeiro que o Vitor Roma falou que o Vasco já tinha em novembro 25 milhões de reais nos cofres prontos para dar aquele up inicial no Vasco e depois que até o dia 20 de janeiro teria mais 70 milhões, ou seja, somando 95 milhões já para dar andamento no Vasco da Gama. Veja o que ele fala aí sobre esse aporte financeiro. Então, em relação ao aporte, o que a gente vai tentar fazer aí é a mercado para captar dinheiro, ou através de um empréstimo bancário, ou através de uma emissão de um título de crédito. Com esses recursos captados, a gente pretende arrumar a casa e também fortalecer um pouco o futebol, do ponto de vista de melhorar o nosso time, né? Eu não tenho esse aporte ainda. A gente não foi a mercado ainda para solicitar um empréstimo, nem hoje a emissão das debêntures para captar esse dinheiro. Portanto, o caixa está vazio, não tenho recurso atualmente. Os caras estão batendo cabeça, um desmentindo o outro. Vitor Roma fala que tem 95 milhões de reais para usar no Vasco. E Jorge Salgado vem aí numa live e diz que o Vasco não tem recurso, o Vasco não tem acordo com ninguém, o Vasco não tem plano B, o Vasco não tem plano C, o Vasco não tem dinheiro em caixa. Então, desmentindo o Vitor Roma,
seja, mostrando para o torcedor vascaíno quem é essa turma que entrou e que tomou o Vasco de assalto. Aí também, seguindo a live, aí logo na sequência, ele falou sobre aquela invasão no CT. Vocês lembram daquela invasão onde a Ira Jovem cobrou do Sapinto uma postura profissional, uma postura, uma garra dos jogadores também. E ele falou assim que ele é favorável até, que deveria rever a lei para ser mais rigorosa com o torcedor, que o torcedor tinha que saber onde se colocar, onde se posicionar. Ou seja, o torcedor vascaíno para Jorge Salgado não significa nada. Não significa nada. Que o torcedor só serve para poder entrar com dinheiro no sócio torcedor, né? Para alimentar os cofres e os bolsos desses salfados, e que numa cobrança deveriam ser tratados com rigor, deveriam ser punidos com rigor. Esse é o pensamento do Jorge Salgado. Ouçam aí o que ele fala. Agora, essa questão da torcida de invadir, eu acho lamentável isso, mas eu não falo, a gente não pode falar que foi a torcida, foi uma minoria de torcedores que não tem noção da sua realidade como torcedor, né? Quer dizer, você tem que ter, o torcedor tem que aprender a ter os seus limites, né? Que é ir para o estádio, torcer, incentivar o seu time, vaiar quando ele está mal, e não passar disso. A agressão é uma coisa inconcebível, é uma coisa irracional, animalesca, e não cabe mais, é um retrocesso imenso. Acho que as punições, sei lá, devem ser até mais duras. Não é normal isso. O torcedor não pode perder a cabeça a esse ponto. Eu sei que ele fica chateado, ele vai para casa, e o vizinho que é do outro time mexe com ele, mas ele tem que saber suportar isso. Ele não pode se comportar dessa maneira, né? Ele fala de agressão física. Nós estamos falando do mesmo assunto? Teve alguma agressão física? A Ira Jovem agrediu algum jogador, agrediu algum dirigente? Eles entraram, arrombaram a porta, derrubaram a porta do CT? Foi mais ou menos isso que aconteceu? Eu estou boiando aqui, porque o que eu li, o que eu vi ao vivo, foi somente os torcedores, a organizada Ira Jovem, cobrando uma postura raça da comissão técnica e dos jogadores, ou seja, uma postura profissional do Sapinto e raça dos jogadores. Mas o Salgado aí está falando sobre agressão. Então eu acho que não cabe, né, meus amigos? Na sequência, para a gente finalizar esse vídeo aqui, ele fala sobre reforma de São Januário. E também, falando sobre essa reforma, ele não tem projeto. Começaram as tratativas agora. E aí fala como capital recurso, etc, etc, etc. Quanto tempo vocês acham que a equipe de Jorge Salgado vai levar para ter uma definição dessa reforma de São Januário? Um estudo de viabilidade técnica, conversar com o prefeito, como ele disse, com o governador, sobre uma revitalização do entorno de São Januário. Quanto tempo vocês acham que isso aí vai levar? A gente tem todo o interesse, sim, de dar uma modernizada no estádio. Hoje mesmo eu tive uma reunião longa com o pessoal do patrimônio, em que eles me mostraram todas as fragilidades de São Januário. Aquilo ali requer assim, uma obra muito grande para você recolocar o que está lá pronto, de maneira assim funcional, de maneira em que o estádio fique absolutamente seguro e funcional. E a gente vai trabalhar para fazer isso, mas ao mesmo tempo
Vou fazer todo o possível para fazer uma reforma do estádio de São Januário. A gente vai conversar com o prefeito, a gente vai conversar com o governador, a gente vai conversar com o secretário de Estado, a gente vai conversar com os interessados no projeto do estádio novo, e eu acho que a gente vai dar um salto com o estádio novo, do ponto de vista de obter uma maior arrecadação e oferecer um conforto a mais para o nosso torcedor. E recuperar também toda uma área muito degradada ali ao entorno do estádio. Então, eu acho que a reforma de São Januário é uma reforma que interessa ao Estado, interessa ao município, à prefeitura e principalmente ao torcedor do Vasco. Quem sabe, muito antes dos 100 anos do estádio, a gente possa concluir essa obra, iniciar e concluir. A gente está trabalhando, eu tenho parte do meu pessoal olhando isso e dando uma certa prioridade nesse tipo de trabalho. É bom ressaltar que a gente, quando construir um novo estádio, isso não vai impactar no caixa do Vasco. O Vasco não vai tirar dinheiro do seu caixa para fazer o estádio novo. Isso vai ser feito uma parceria entre o Vasco e instituições, né, privadas. Meus amigos, estamos aí nesta situação que vocês viram aí. É lamentável que o nosso Vasco da Gama esteja nesta situação. E é muito claro para mim, e creio que agora para vocês também, o porquê de nós estarmos nesta condição. Existe um bando de hipócritas, de mercenários, que se instalaram no Vasco da Gama há muito tempo, alguns há mais de 40 anos, e que estão ali se fazendo às custas do Vasco da Gama e não querem dar oportunidade a pessoas, a líderes, de tentar mudar esta realidade. É por isso que nós defendemos e vamos defender até o fim o respeito ao nosso estatuto, o respeito à Constituição Federal. Nós somos contrários à exploração do prestígio, somos contrários ao tráfico de influência, somos contrários a qualquer oportunista que se aproxime do Vasco da Gama. Oportunista, sim, que não tem projeto, que não tem ideia, que não sabe como fazer, que a partir de um determinado momento cai de paraquedas e a partir dali quer fazer algo. Nós não acreditamos nesse tipo de promessas, nós não acreditamos nestas falácias. Assim lutaremos todos os dias, a todo instante, para que o presidente de fato do Vasco da Gama tome posse. Para que Luiz Roberto Levenciano seja o presidente do Vasco triênio 21, 22 e 23. Se vocês gostaram deste vídeo, deixe o seu like. Se vocês ainda não são inscritos e estão assistindo este vídeo, inscreva-se no canal, dá essa força para a gente poder crescer e disponibilizar esse conteúdo a mais e mais pessoas. Ative o sininho para receber notificações em tempo real dos vídeos que a gente posta. Assim a gente cresce mais e mais. No conjunto das ideias, a gente forma uma unidade, um time forte para poder combater a corrupção, combater a falcatrua, o oportunismo que está em torno do Vasco da Gama. Grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.